Guga, queria até repercutir contigo isso, né? Tava falando, bolsas asiáticas fechando em queda, na maioria. Bolsas na Europa fechando com menos 2% aí, caindo 2%. Bolsas nos Estados Unidos, os futuros caindo. No Brasil também, o futuro caindo. Como é que você está vendo esse sentimento de cautela aí no mundo, as questões da variante Delta, a questão da OPEP também refletindo aí no preço dos ativos? Como é que você está vendo toda essa questão aí, Guga? Vamos lá, né? Deixa eu falar primeiro da OPEP, até porque semana passada nós conversávamos sobre o preço do barril do petróleo, e eu comentei que dentro de um cenário, dentro de um contexto que a gente estava vivendo ali, eu enxergava ali possibilidade de voltar a 65 dólares o barril, sem mudar nada daquele cenário maior, né, do petróleo podendo ir buscar a região dos 100 dólares o barril. Como eu sempre trabalho com muita estratégia e o critério para estar posicionado ou não estar posicionado ali é muito claro, né, uma coisa é traçar cenário, né, fazer a análise, a outra coisa é estar executando a operação em si. Né? Então, a gente estava ali numa zona que poderia, de fato, trazer uma correção. Né? De fato, o mercado ali ele vem fazendo esse movimento de correção, e esse movimento de correção, para mim, ele tem espaço para ir até os 65 dólares o barril. Beleza, vai ser ótimo se isso acontecer. Não gera aquele impacto também de curto prazo naquela pressão inflacionária, né, Felipe? Porque, ao mesmo tempo que a gente olha, né, poxa, petróleo caindo vai impactar aqui petrolífera. Petrolífera, aqui no Brasil, a gente olha direto para a Petrobras. Quando a gente olha para a Petrobras, a gente olha direto para o nosso índice, né? Porque ela traz esse movimento, o volume maior de negociações. Então, obviamente, nosso índice cai. Então, é tranquilo, se tu enxerga todo esse cenário, tá? É tranquilo esses movimentos, essas possibilidades. Tá? Então, para mim, está dentro do cenário, não mudou nada, tá? Mas querendo ou não, traz um alívio à pressão inflacionária de curto prazo, que é o tom mais preocupante, né, por parte de todos os players no mercado. Certo? Então, petróleo caindo, reduz pressão inflacionária. Segundo ponto, coronavírus, né, variante Delta do coronavírus. É o ponto que eu também falo, né, desde o ano passado. Eu falo que tem dois grandes perigos que a gente tinha no mercado. Petróleo e pressão inflacionária, e Covid, né, e retomada da economia. Acaba que também esse momento, né, em relação à variante Delta é preocupante. Eu acho que as derivadas disso podem ser bem preocupantes. Né? Querendo ou não, hoje, né, é o dia da reabertura lá na Europa. Né? Então, poxa, você tem essa preocupação junto com o reopen lá fora. Quando tu pensa nesse ponto, né, o que tu poderia ter? Uma intensificação nessa questão da pressão inflacionária. Vem a variante Delta, o mercado começa a olhar, poxa, será que será que não vai ter essa retomada? Querendo ou não, também dá um alívio nessa questão da pressão inflacionária. Então, se tu for ver, esses dois movimentos, eles vão trazer, de certa forma, né, uma narrativa ao longo dessa semana do, opa, será que essa inflação, né, não vai ter um aliado aí para ela dar uma folguinha, né? Só que o que acontece também? Acaba que no curto prazo traz um pouco de um baldezinho de água fria nos participantes do mercado. Por quê? Porque o mercado está num período de otimismo. Né? Então a gente está num período de otimismo. Num período de otimismo, o que acontece? Começa a ter, né, uma corrida mais intensa por compra de ativos. Acaba que muitas posições, né, nesses novos ativos, elas estão, né, sendo posicionadas nesse último mês, vamos assim dizer, pensar, né? E aí acaba que essas posições elas sofrem alguma correção. Então, a gente vê aí essa abertura um pouco mais tensa. Quando eu olho para o meu índice, deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela. Boa. Quando eu olho para o meu índice, essa abertura ela acabou iniciando num nível que me deixa um pouquinho incomodado, tá? Eu acho que essa correção ela tende a se intensificar e a gente pode, sim, observar essa correção acontecer até a região ali dos 121.500 pontos. Tá? Mas olha que interessante, correção do mercado com muita intensidade e tudo mais, é o mercado voltar para 121 mil pontos. Tá? Não estou falando lá de 110, não estou falando de 100 mil pontos, estou falando de voltar a 120 mil pontos. Tá? Eu acho totalmente possível isso acontecer, certo? Eu ficaria um pouco mais confortável em relação a essa queda, caso o mercado volte a trabalhar acima dos 125.350 pontos. Tá? Então anotem aí
acima dos 125.350 pontos, eu ficaria mais confortável e me mostraria que, de fato, o mercado está com muito apetite por compras, né? A gente está trabalhando aqui, querendo ou não, nos mesmos patamares que nós estávamos trabalhando ali no dia 8 de julho, 6 de julho e 2 de julho. Né? Então a gente está trabalhando aqui mais ou menos nesses mesmos patamares de preço. Então o mercado nesse patamar, né, pode sim, né, ter um aumento aqui dos participantes na ponta compradora e voltar, né, a ter um movimento intenso de alta. Não duvido que isso possa acontecer, mas para acreditar e estar mais confortável com esse movimento, eu preciso que primeiro a gente venha trabalhar acima dessa região aqui de 125.350 pontos, que é uma região bem psicológica, tá? Ela é uma região onde é a correção de 90% desse movimento, não tem nada a ver como uma região de suporte, é muito mais o nível de preço, que é 90% da correção de toda essa alta que nós tivemos aqui, que foi do dia 8 de julho até o dia 14 de julho.